Evangelho de João, capítulo 20. Vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu, foi para onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus discípulos ou meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhe perdoados, mas se o retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com você. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém.
O último versículo do capítulo 20 de João deixa claro o propósito do evangelho do Senhor Jesus escrito por ele. 3 outros discípulos de Jesus escreveram a visão do evangelho dada pelo Espírito Santo, e João deixa claro: este evangelho foi escrito para que vocês creiam. Creiam em quê? Creiam em quem? Creiam em Jesus. Mas creiam que Jesus é quem? Porque há muitas pessoas que creem em Jesus da sua própria maneira, um Jesus histórico, um Jesus apenas da bênção, um Jesus apenas do milagre, mas ele deixa claro dizendo, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, palavra que significa ungido por Deus, ou Messias, o Filho de Deus, ou seja, o Deus Filho, e para que crendo tenham vida em seu nome. É a fé que traz a vida eterna, é a fé que traz a vida de Deus em nós, a vida abundante, a vida do próprio Senhor Jesus em nós. Essa é a fé em Jesus, em quem Ele é, nas suas obras, na sua morte expiatória no nosso lugar, e fé na sua ressurreição. A fé na ressurreição também não pode ser apenas uma definição teórica ou teológica em nossa mente. A fé na ressurreição é o que mudou a vida dos discípulos. A fé na ressurreição é o que sustentou a igreja no primeiro século. A fé na ressurreição é o que distingue o cristianismo de qualquer outra convicção religiosa, filosófica. Crer na ressurreição muda a nossa vida, muda o nosso coração, muda a nossa perspectiva, muda a nossa visão de mundo. Crer na ressurreição muda, transforma a nossa existência. Mas o crer de Jesus, o crer do Espírito Santo, porque você pode ler ou ouvir a palavra de Deus e por apenas consentimento intelectual dizer, eu acredito que Jesus ressuscitou. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo, convencido do Espírito Santo, que Ele morreu em seu lugar, ressuscitou e está vivo, se relacionando com você o tempo todo. Cristo em nós, a esperança da glória. É crer que Jesus vive, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O crer que nos torna consciente de maneira absoluta da constante presença de Jesus, poder de Jesus, singularidade de Jesus, divindade dele, é o crer do Espírito Santo, é o crer como uma obra de Deus. Quando lá em Atos os apóstolos pregavam e diziam, nós anunciamos a Cristo ressurreto, e com isso testifica o Espírito Santo. O que eles estão dizendo é o seguinte: se nós não víssemos com os nossos olhos naturais, nós creríamos da mesma forma. O Espírito Santo torna a ressurreição de Jesus algo vivo, poderoso dentro de nós, como se nós estivéssemos ali, no lugar de Maria Madalena. Capítulo 20 de João, no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, de madrugada, bem cedo, ainda escuro, quem vai ao túmulo? Os apóstolos não estavam ali, os homens não foram ali. Quem esteve ali foi Maria Madalena e algumas outras irmãs, mulheres. Por quê? Mostra aqui o coração adorador dessas mulheres. Esse coração que amou Jesus intensamente. E é significativo que João coloca que Maria Madalena foi a primeira. E não apenas ele, os outros evangelhos deixam claro, eles trazem essa honra a Maria Madalena, que é muito confundida na Bíblia. Alguns confundem Maria Madalena com Maria de Betânia, irmã de Lázaro. Outros confundem Maria Madalena com a adúltera, e a Bíblia não diz isso. Maria Madalena é apenas dito sobre ela que Jesus expulsou dela 7 demônios. Ou seja, essa mulher, ela foi atormentada por demônios, por espíritos malignos. Ela foi pela personalidade, a personalidade dela era plenamente doentia,
oprimida por ações malignas, mas quando ela teve um encontro com Jesus, ela foi plenamente liberta, através do poder de Jesus, da palavra de Jesus e do amor por Jesus, e teve a honra de ser a primeira a vê-lo ressurreto, adorando o Senhor Jesus pela manhã cedo, foi ao túmulo cedo, e quando chegou lá, ela viu que a pedra tinha sido removida, aquela pedra que tinha o selo ali do imperador, aquela pedra que era guardada ali por soldados. João não descreve esse detalhe, mas os outros evangelhos nos mostram, e o texto diz que ela, quando viu isso, ela correu e foi até Pedro, e até aquele discípulo a quem Jesus amava. É assim que João descreve a ele mesmo, de uma forma literária, ele usa desse recurso literário para poder não se exaltar também, de alguma maneira mostrar essa proximidade que ele tinha de Jesus. João então diz que ela foi até eles e disse para eles: tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram. O fato do túmulo estar vazio ainda não significava que ele ressuscitou, porque alguém poderia ter tirado, e essa foi a dúvida. No versículo 3 diz que Pedro e João foram correndo, e quem chegou primeiro? João. Ou ele corria mais, ou é porque ele era mais novo. Versículo 4 diz que João correu mais depressa, mas quando chegam lá diante do túmulo, quem entra primeiro? Pedro. Sempre ele, né? Mais impulsivo, querendo saber o que estava acontecendo. E eles olham, versículo 5, abaixando, viram os lençóis de linho, mas o João não entrou. Pedro chegou ao túmulo, viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça separado, enrolado. Ou seja, eles perceberam que algo aconteceu ali de especial. No versículo de número 8, diz que o outro discípulo que chegou primeiro, também entrou, viu e creu. A fé não depende do que a gente vê apenas, a fé depende da nossa decisão de coração, de confiar no caráter e na palavra de Deus, na nossa decisão diária de afirmar que nós sabemos quem é Deus e que a sua palavra é absolutamente fiel e confiável. Pedro e João viram a mesma cena, mas João creu. No versículo de número 9 diz: ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário que ele ressuscitasse. Jesus várias vezes falou que ele ressuscitaria, mas eles não conseguiam compreender ainda. Por quê? Porque o crer em Jesus, o crer na ressurreição, não é apenas mero esforço da nossa capacidade humana, mas é uma revelação de Jesus e do Espírito Santo a nós, é revelado a nós. Quando Pedro diz: Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, lá em Mateus 16, Jesus fala: não foi carne e sangue que te revelou, foi o meu Pai. O que Jesus está dizendo é: Pedro, você não chegou a essa conclusão me estudando, me observando, mas você recebeu uma revelação. Amado, cristianismo é Deus se revelando a nós, revelando quem Jesus é revelando quem Ele é. E por que Ele não se revela a todos? Todos os dias Deus proclama a sua glória, através da criação, através da pregação do Evangelho, através de sinais, mas o crer nele também tem muito a ver com a nossa decisão de ser humilde, reconhecer e se entregar a Ele. Quando você decide que quer conhecer a verdade, quer fazer a vontade de Deus, quer se render a Ele plenamente, Ele vai se revelando a nós de glória em glória e de fé em fé. No versículo 10 diz que os discípulos voltaram para casa, e a partir do versículo 11, a narração de João, ou a narrativa dele continua dizendo: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto os dois discípulos se retiraram dali, sem compreender muito, Maria permaneceu. Jesus disse que nós precisamos permanecer nele, na palavra, nas promessas, na obediência, permanecer naquilo que ele tem nos chamado. Maria permanece ali chorando, ainda não compreendia, mas ela permanece. Ainda não compreendia, mas o coração dela estava quebrantado. Nós precisamos permanecer em Jesus, mesmo quando a gente não compreende algumas coisas que Ele está fazendo, ou o momento que nós estamos passando.
E quando ela se baixou junto ao túmulo, de repente, ela tem uma visão, ela vê 2 anjos. Que coisa maravilhosa. Quem permanece em Cristo, verá a sua glória, verá manifestações do seu poder, verá os sinais e prodígios que Ele tem para revelar. Os 2 anjos estão sentados ali, e então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ué, será que os anjos não sabiam? Quando Deus nos faz perguntas, não é porque Ele não sabe, mas é porque Ele quer nos levar a uma autoconsciência, Ele quer nos levar a uma percepção da realidade, de como nós estamos. Por que estás chorando? E ela responde: porque levaram o meu Senhor, não sei onde Ele puseram. E depois de dizer isso, ela voltou para trás, ela olhou e viu Jesus em pé. Que coisa maravilhosa! Ela poderia ter reconhecido, mas o texto diz que ela não reconheceu que era Jesus. Sim, o corpo dele estava glorificado, mas ela não reconheceu porque Jesus não se deu a conhecer naquela hora. E Jesus pergunta: mulher, por que você está chorando? Sabe, amado, nós precisamos chorar diante do Senhor, nós precisamos chorar pelas nossas dores, mas há um momento que nós temos que parar e ouvir a voz de Jesus, para que o nosso choro seja totalmente colocado em seus pés, e Ele possa renovar a nossa alegria novamente, Ele possa abrir os nossos olhos novamente, Ele possa nos fazer descansar e confiar nele. E Jesus pergunta: a quem você procura? Supondo que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o Senhor o colocou. E aí Jesus a chama pelo nome, versículo 16, Maria. Quando ela ouviu o nome dela, da boca de Jesus, ela reconhece quem Ele é, e voltando disse em hebraico: Rabone, mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Quando ela viu e reconheceu que era Jesus, certamente o desejo dela era abraçá-lo, era adorá-lo, era tocar nele. E Jesus disse: eu ainda estou subindo para o meu Pai, não me detenha agora. Jesus está mostrando ali o seguinte, que a partir daquele tempo, o relacionamento dos discípulos com Jesus não seria mais visual, não seria mais dependente daquilo que pudesse ver ou tocar. A partir daquele momento, Jesus se relacionaria com seus discípulos espiritualmente. Você não precisa ver e tocar em Jesus fisicamente, nós precisamos vê-lo, adorá-lo e tocá-lo através do nosso louvor, adoração, e através da fé. É a fé na ressurreição, é a fé na vida de Deus, é a fé na palavra de Deus que nos mantém firmes, inabaláveis e sempre abundantes nas obras do Senhor. Versículo 18, Maria Madalena sai dali e vai contar aos discípulos o quê? Eu vi o Senhor. Ela viu o Senhor porque Jesus se revelou a ela. Ela viu o Senhor porque ela perseverou até o fim. Ela viu o Senhor porque ela permaneceu ali, chorando e esperando uma resposta de Deus. E aí, a partir do versículo 19, todos os outros evangelhos vão falar desses encontros de Jesus ressurreto com os discípulos. E ele teve pelo menos 2 ou 3 encontros, aparições, antes do Pentecostes. Ele ficou 50 dias, por isso, a palavra Pentecostes, Jesus durante 50 dias apareceu aos discípulos, apareceu a alguns deles, apareceu no caminho de Emaús a 2 discípulos, como nos diz Lucas 21, apareceu a 500 irmãos de uma só vez, como o apóstolo Paulo descreve lá em Coríntios. E aí, quando Jesus aproxima, vamos ver rapidamente algumas coisas interessantes. Versículo 19 diz que a casa estava toda trancada e Jesus aparece no meio deles. O corpo de Jesus agora é glorificado, ele atravessa a parede. E Jesus, a palavra que Jesus diz é que a paz ou shalom esteja com vocês. Mas o reino de Deus traz justiça, paz e alegria do Espírito Santo em qualquer circunstância dentro de nós. Jesus libera essa palavra que Ele nos ensinou a fazer quando entrar em qualquer casa. Jesus disse que nós devemos entrar e dizer que a paz do Senhor esteja sobre essa casa. E se tiver um filho da paz, Ele diz que a paz vai permanecer. Se não tiver, vai voltar para nós mesmos. O que você libera com os seus lábios, volta para a sua vida. E nós devemos liberar a paz de Jesus. Não é a paz apenas das circunstâncias sendo favoráveis, do estado emocional está tranquilizado, é a paz
da fé, da convicção, da presença de Jesus, do poder de Jesus, da fidelidade dele. E Jesus fala que a paz esteja sobre vocês, e mostra o lado onde ele foi ferido com aquela lança e saiu água e sangue. Ele mostra aos seus discípulos, versículo 20. E o texto diz que os discípulos se alegraram em ver o Senhor. E Jesus fala pela segunda vez: a paz esteja com vocês. E aí tem uma palavra essencial, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus e ressuscitou? Se você crê em quem Ele é, você crê no chamado dele para a sua vida, você crê na missão dele para a sua vida, você crê na vocação dele para a sua vida. Se cremos que Ele é quem Ele diz que Ele é, pelo Espírito Santo, nós vamos saber que Ele nos enviou, assim como o Pai o enviou. Como o Pai o enviou? O tornando, ou o fazendo dependente do Pai. Ele fazia o que o Pai mandava. Ele nos enviou da mesma maneira, dependendo dele, fazendo o que ele nos manda e sendo capacitados por ele. Ele te enviou para uma missão, a missão de fazer a obra dele na terra. E Jesus fala: como eu fui enviado, eu envio vocês. E após dizer isso, ele sopra, versículo 22, e diz: recebam o Espírito Santo. Porque Jesus não nos envia a fazer nada sem nos capacitar para o seu propósito, para a sua missão. Ele sopra o Espírito Santo antes do Pentecostes, antes deles serem cheios, batizados do Espírito Santo, como foi em Atos 2, eles recebem aqui, como na antiga aliança, uma unção do Espírito Santo, já os capacitando para esse tempo de espera, do derramar absoluto e pleno da habitação do Espírito Santo sobre eles. Jesus sopra sobre eles, repetindo um pouco o que acontece na criação, quando o Pai sopra para que Adão e Eva tenham o fôlego de vida. E aqui Jesus, como se fosse um novo momento, uma nova criação. Agora Jesus está gerando a sua igreja, a sua noiva, para cumprir o seu propósito e para casar com ele no dia da sua vinda. Versículo 23, Jesus fala: a quem vocês perdoarem será perdoado. Jesus não está dizendo aqui que a igreja, ou eu e você, temos autoridade de perdoar ou não perdoar. O que Jesus está dizendo aqui é que a igreja confirma o que ele fez. A igreja afirma para as pessoas que creem em Jesus que elas foram perdoadas. Ela prega o evangelho que perdoa pecado de quem crê em Jesus. Então a igreja afirma o que Jesus já fez e faz para que os que creem nele. Ele perdoa os que creem absolutamente nele, no seu sangue. E ele não perdoa ou não salvará os que não creem nele. É nesse sentido que o texto está dizendo. E a partir do verso 24, o encontro de Jesus com Tomé. Tomé, amados, nós às vezes julgamos muito a ele, mas ele era um discípulo fiel. Porém, ele não estava na reunião que Jesus apareceu. Ele faltou o culto. E aí todos disseram: olha, nós vimos ele apareceu aqui. Ele falou: não é possível, só porque eu não estava. E nisso gera uma certa crise. E ele diz: eu só vou crer se eu ver, e eu quero tocar nas mãos dele, ver os sinais. E Jesus aparece mais uma vez a eles, versículo 26. Jesus, 8 dias depois, vai até eles no momento que Tomé estava. Amado, Jesus vai até nós, mesmo quando nós estamos em dúvida, mesmo quando nós estamos em crise. Jesus fala: agora que o culto já está acontecendo com todo mundo presente, eu vou lá mais uma vez. Jesus nos dá novas oportunidades para a gente contemplá-lo, para a gente ouvi-lo, para a gente poder crescer novamente na fé, para que a gente possa crer. E Jesus mais uma vez diz: a paz seja com vocês. E logo dirigiu-se a Tomé, versículo 27, põe o dedo aqui, veja as minhas mãos, não seja incrédulo, mas crente. Jesus se revela a Tomé, mas também o exorta, o admoesta, para que Tomé não dependesse do que era visível e do que era palpável para continuar crendo. Então Jesus ele vai até nós quando estamos em momentos de incredulidade, de crises, mas ele nos encoraja a sermos mais maduros na fé e a não dependermos sempre do que sentimos e vemos, mas continuar crescendo nele, a ponto de que a fé não seja dependente do que se pode tocar, mas a fé seja uma total confiança, absoluta dependência dele, na palavra dele, e não no que a gente pode ver.
E aí o versículo 28, Tomé o adora, dizendo: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: bem-aventurados são os que não viram e creram. Talvez você e eu queiramos ver muitas vezes sinais, prodígios, e Deus é poderoso para fazer, e nós devemos orar sim, mas os sinais e prodígios, eles vão seguir os que creem. Nós não vamos atrás deles e nem depender deles. Nós vamos crer, orar, obedecer ao Senhor, e Ele vai manifestar os seus sinais e prodígios. E concluindo no versículo 30, diz que Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos nos evangelhos, mas o que está escrito é suficiente para que creiamos que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele tenhamos vida em seu nome. Muitas pessoas estão dizendo: eu preciso de que minha fé cresça, eu preciso que minhas crises sejam superadas, e às vezes a gente fica sempre esperando alguma coisa a mais vindo de pessoas, dos homens, e Jesus está dizendo claramente pela sua palavra, João afirma isso, que o que está escrito neste evangelho é suficiente para você crer, ter vida de Deus, ter plenitude de Deus, crer em quem é Jesus e no propósito dele para a sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Pai, eu peço pela tua misericórdia, pelo sangue de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais a cada dia, para enxergarmos a ressurreição de Jesus, e que no nosso espírito a vida do Senhor Jesus flua todos os dias. O relacionamento, a intimidade, a confiança que traz paz, alegria do Espírito Santo seja sobre nós, Senhor. Pai, no nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver o nosso Senhor Jesus ressurreto todos os dias em nosso espírito, e assim confiar, adorar, obedecer e cumprir o chamado, a vocação, a missão do Senhor. Jesus, te louvamos, porque o Senhor está vivo, ressuscitou e voltará para resgatar a sua igreja. Nós te adoramos, bendito Senhor, em teu nome, Jesus. Amém, Jesus.